É, galera, a fila pra pegar Pokémon Legends EA lá no Japão, no lançamento, estava enorme. Eu preciso mostrar isso aqui pra vocês. Será que a Nintendo está voltando atrás e a má recepção da DLC do Donkey Kong Bonanza Caça às Esmeraldas repercutiu de uma forma que a Nintendo precisou mexer ali, trazendo até conteúdos novos que eu vou mostrar aqui pra vocês? Detalhes do livro que vamos ter de Metroid Prime 1, 2 e 3. Atualizações do Nintendo Alarmo, Nintendo Today, inclusive Splatoon 2 também. 007 First Light vai receber português do Brasil, está confirmadíssimo. Além disso, temos aí o Virtual Console, a marca sendo renovada, o seu registro. Vamos falar sobre isso e muito mais após a nossa vinheta. Bora lá! Sou nintendista! Para tudo, você é desenvolvedor de jogos e ainda não sabe como portar o seu jogo para o Nintendo Switch e lançá-lo? Deixa eu te contar um segredo. A Game Nacional, que é uma publicadora e desenvolvedora focada em talentos brasileiros e portugueses, cuida de tudo isso e você não precisa se preocupar com nadinha. É sério, eles cuidam do porte do seu jogo, da publicação na eShop e do lançamento dele, auxiliando até mesmo na divulgação para aumentar as vendas. Ah, e isso vale tanto para o Nintendo Switch 1 quanto para o Nintendo Switch 2. Se você se sentiu acolhido, entre em contato agora mesmo com eles acessando o site www.gamenacional.com.br e os links vão estar todos aqui na descrição. Ei, não se esqueça de falar pra eles que eu te ajudei nessa, hein? Agora vamos para o vídeo! Fala, pessoal do canal Sou Nintendista! Eu sou Thales Oliver, o brasileiro que mora em Portugal, que te mantém informado semanalmente sobre notícias de Nintendo Switch 1 e Switch 2. Hoje nós temos muitas coisas pra falar, principalmente aí do lançamento de Pokémon Legends EA, né, que foi assim, algo louco, principalmente lá no Japão, pra pegar mídia física. Eu quero compartilhar essas coisas com vocês. Temos aí, galera, sobre o Virtual Console. A galera ficou assim ansiosa apenas por causa da renovação ali dos direitos da marca e tudo mais, né? Será que vai chegar Virtual Console de alguma forma? Nintendo Switch Online? Vai dar pra comprar os joguinhos? A gente vai conferir tudo isso. Vocês vão deixar o like de vocês, se inscrever nesse canal pra vocês não perderem nada, tá? Então, vamos começar falando de pouco em pouquinho aqui as coisas. Vamos lá. Seguinte, pessoal, vamos falar sobre os updates aqui de uma forma bem resumida. Vamos começar com o Nintendo Music, que atualizou ontem e recebeu o jogo de Game Boy Metroid 2 Return of Samus, um baita de um jogo, né, se bem que tá um pouco datado, né, um pouco não, bastante datado, mas a gente tem uma versão toda de remake, que foi lançado por 3DS, a gente aguarda chegar inclusive no Nintendo Switch, né? Ele lançou em 2017, se eu não tô enganado agora, mas eu joguei a versão original e me agradou muito. Eu já joguei todos os jogos 2D da franquia Metroid e todos me agradaram, muito bons, né? A cada jogo a franquia traz algo inovador, né? Então, assim, sensacional. Se não jogaram, joguem, ok? E para vocês saberem, são um total de 19 faixas que ficaram disponíveis e o benefício é para... tá disponível para quem assina o Nintendo Switch Online, beleza? Pessoal, Nintendo Sound Clock Alarm também foi atualizado para a versão 3.1.0, tá? E basicamente só visa ajustar algumas coisas que tem lá no tema de Animal Crossing New Horizons, que algumas dificuldades a galera tava tendo de ler algumas coisas, ver algumas coisas escritas, tá? Eles deram uma corrigida ali e também mexeram em alguns problemas e também algumas coisas para melhorar a estabilidade do despertador. Show? Falando sobre Nintendo Today rapidinho para vocês aqui também, nós tivemos agora uma função nova que vai permitir você compartilhar as notícias lá do aplicativo diretamente nas redes sociais ou com os seus amigos, tá? Mas apenas as notícias podem ser compartilhadas, outros conteúdos como tipo o Nintendo 365, Super Mario, o ano de estreia dos inimigos e similares, essas coisas assim não vão estar disponíveis, tá? Então, um exemplo aqui pra vocês entenderem, tá? Que o portal Super Mario colocou aqui foi, ó, esse link é o Nintendo.today, e quando a gente clica aqui, olha que interessante, a gente
Ó, ele colocou Super Mario, que jogo é este? A gente consegue acessar, entretanto, como eu estou aqui no meu computador, usando o navegador, eu não consigo ver isso. Ele coloca que eu preciso baixar o aplicativo do Nintendo Today. Se você estiver fazendo isso pelo celular, você já cai na notícia automaticamente, tá? Isso aqui, de certa forma, para nos ajudar como produtor de conteúdo, isso é bom, né? Mas eu... Sendo bem sincero pra vocês, a galera tá tudo acompanhando pelas redes sociais do que mais no Nintendo Today. Acho que foi mais quando a Nintendo deixava em exclusivo as coisas do Nintendo Switch 2 ali, né? Mas enfim, pessoal, pra vocês saberem aí, falando de jogo agora pra vocês, Splatoon 2 foi atualizado para a versão 5.5.2 e basicamente foi corrigido um problema onde o poder da liga não mudava após uma partida, quando os 8 jogadores em uma partida da liga incluíam usuários do Nintendo Switch e do Nintendo Switch 2. Então isso aqui visa mais corrigir algo depois do lançamento mesmo do Nintendo Switch 2, com probleminhas ali do que eu falei agora pra vocês. Então se vocês têm o Splatoon 2, continuam jogando o jogo, é interessante que vocês o mantenham bem atualizado. Show, galera? E agora, deixa eu conversar com vocês sobre isso aqui, que quando eu li eu até falei assim, o que tá acontecendo, né? Vocês sabem que eu gosto de sempre trazer notícias pra vocês sobre renovação de marca ou até mesmo registro de marca, beleza? E basicamente a marca Virtual Console, ou Virtual Console, como você quiser chamar, ou até Virtual Console, teve a sua marca renovada, basicamente, né? E, pessoal, né, tá com os status aqui pendente, e a galera falou, meu Deus do céu, a Nintendo vai trazer o Virtual Console lá pro Nintendo Switch Online, a gente vai conseguir comprar os jogos, ou até mesmo lá na eShop, vai ter lá tudo direitinho pra gente fazer isso, né? E sendo bem sério pra vocês, gente, eu acho que a Nintendo tá tão consolidada com o Nintendo Switch Online, com as bibliotecas e tal. Em alguns pontos eu prefiro algumas coisas que a gente tinha no Virtual Console, algumas coisas eu prefiro do Nintendo Switch Online. Eu acho que o Nintendo Switch Online vai ganhando em muitos aspectos, tá? Porque esse negócio de ficar comprando o jogo, a gente já sabe como é que a Nintendo iria cobrar, o quanto ela iria cobrar, e pagando lá os R$58, estando no plano família, dividindo pra 8, né, dá 58, você tem acesso a tudo ali, e por bastante tempo, né, desde 2019, claro que tá chegando conteúdos novos ali, mas pro Virtual Console tem algumas coisinhas que ela precisava arrancar lá do Virtual Console e trazer pro Nintendo Switch Online. Se ela quisesse deixar no Nintendo Switch Online, tipo, olha, eu quero comprar esse jogo, eu posso comprar e tal, mas se eu não quiser, não compro e tal, você não seria obrigado. Acho que seria uma opção bem legal. Mas ao mesmo tempo eu penso que se ela faz isso, ela tá esfregando na nossa cara, olha só. Eu sei que nada é eterno, tá? Mas, tipo, seria algo como, tipo, olha, isso aqui vai ter um tempo limitado aqui no serviço. E talvez não seria tão bom pra ela que tá oferecendo serviço e tudo mais, né? Sabe que a Nintendo normalmente ela não tira os jogos que estão no Nintendo Switch Online. Isso aconteceu com um jogo até agora, que foi o Super Soccer de Super Nintendo, e a gente já sabe que foi um problema ali mesmo de licenciamento e tudo mais, entre outras coisas que tem detalhes eu trouxe aqui no canal pra vocês. Mas é importante a gente ficar atento sobre isso aqui, mas deve ser só mesmo uma renovação de registro de marca. Fechou, pessoal? Vamos falar agora sobre a DLC de Donkey Kong Bonanza Caças e Esmeraldas, que saiu recentemente, né? E, cara, a repercussão disso aqui foi bem polêmica, porque basicamente a Nintendo liberou o jogo. Eu nem zerei o jogo ainda, tá? Porque eu tô jogando no Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, tô me super divertindo no Nintendo Switch 2, né? Fazendo algumas coisas ali no Breath of the Wild que eu não tinha feito. O Tears of the Kingdom tô jogando ali em conjunto, tem problema algum, e tô jogando nos entretempos o Donkey Kong Bonanza. Não zerei ainda. E aí, a Caça às Esmeraldas, muita gente pontua que pelos R$119 ou os 20 euros, 20 dólares, não cobre o que a DLC tipo, o valor é muito alto porque tá sendo ali ofertado, né? E agora parece que nós vamos ter eventos sazonais que vão acontecer com alguns itens especiais, recompensas exclusivas, inclusive. Eu falei inclusive 2 vezes, né? E o primeiro que vai acontecer, gente, vai ser o Chip Fever, que vai acontecer do dia 28 de outubro a 4 de novembro, beleza? E basicamente a gente vai ter alguns bônus relacionados a isso tudo, se a gente fizer algumas coisas lá durante o evento, que vai ser o Kong Bonanza e o Engard, que é aquele peixezinho espada lá da série Donkey Kong Country que a gente tem, que acho
fenomenal, inclusive, né? Senti até falta dele no jogo, mas enfim. A gente vai ter, então, essas figuras, são figuras colecionáveis, tá? Como tô falando aqui agora, mas de alguma maneira é algo legal pra se adicionar, mas acho que poderia trazer mais. Vamos ver como é que a Nintendo vai alimentar mais o Donkey Kong Bonanza. Interessante que ela trouxe o DLC pro Donkey Kong Bonanza, né? Tá ofertando esses eventos sazonais. E cadê os eventos sazonais de Mario Kart World, Nintendo? Eu acho que você também tinha que dar atenção a esse jogo agora, porque a repercussão dele não foi tão boa assim. Você precisa melhorar ali, porque há alguns tempos você fica kit com todo mundo pelo preço que você tá ofertando. Mas essa informação que eu queria trazer pra vocês em relação à DLC, inclusive temos algumas imagens interessantes aí da DLC do evento sazonal também. Beleza, pessoal? Vamos falar aqui sobre os pontos do My Nintendo. Falando aí de Splatoon, né, que eu falei agora pra vocês, nós vamos ter, da série Splatoon toda, não é específico de Splatoon 2 e Splatoon 3, nós vamos ter imagem de perfil de jogador, aquelas que a gente tem no Nintendo Switch Online, ali, que você comprar com moedinha de platina e tal. Vamos ter 4 waves, já começou, tá? Foi no dia 16 de outubro, já tá quase entrando a segunda wave, tá? Eu não trouxe vídeo no canal essa semana, então por isso eu não trouxe essa notícia pra vocês em primeira mão. Mas, se você gosta muito da franquia Splatoon, é importante você saber disso aqui e também ir lá e adquirir suas imagens de perfil de jogador, tá? Vou lembrar de me fazer isso aqui que eu sempre tô esquecendo. Pessoal, falando de lista de compatibilidade, vamos falar aqui de outubro de 2025. Basicamente, nós tivemos 2 jogos que tiveram a compatibilidade atualizada. São jogos que estão funcionando no Nintendo Switch 2. Se você não sabe como funciona a retrocompatibilidade dos jogos do Switch 1 no Nintendo Switch 2, tem uma playlist aqui chamada Nintendo Switch 2, tudo que você precisa saber. E nessa playlist nós temos o vídeo sobre retrocompatibilidade. Inclusive, eu recomendo que vocês olhem essa playlist, que ela é muito boa, que traz informações detalhadas sobre o Nintendo Switch 2. Inclusive, tem unboxings lá, beleza? Amigos, olha só, então Star Wars Knights of the Old Republic 2 e Plants vs Zombie Battle for Neighborville agora são jogáveis no Nintendo Switch 2 sem quaisquer problemas. Os jogos iniciam agora, podem aparecer alguns problemas ali, tá? Mas aí eles devem atualizar. Porém, já estão funcionais no Nintendo Switch 2. E para vocês saberem como é que está atualmente os jogos que a Nintendo trouxe no PDF, alguns foram eu que eu coloquei aqui, porque não estavam no PDF, mas são jogos que tinham de fato problema. Mas para vocês saberem, no total temos 143 jogos, nos quais 75 agora funcionam, 64 jogos ainda tem problemas de compatibilidade ou até ser iniciado. E desses 4 jogos aqui, ó, desses 64, 4 jogos foram removidos da eShop, então não tem como saber se está compatível ou não, só quem tem o jogo basicamente, então tem que testar. Recomendo vocês acessarem essa minha lista lá no Twitter ou no X, ok? E vocês vão saber todos os jogos. Para saber essas informações, acessem o canal lá da Nintendo, que vocês têm no Google. Vocês digitam o nome do jogo na Nintendo eShop, vocês conseguem saber, ou indo diretamente na eShop. Inclusive no Nintendo Switch 2, se você for tentar comprar um jogo que está com problema de compatibilidade, a Nintendo te avisa, inclusive nem te deixa comprar. É o caso de lá do Overcooked All You Can Eat. Você não consegue comprar no Nintendo Switch 2, consegue no Switch 1, mas para evitar problemas, tá? Acho uma postura legal, inclusive. Pessoal, vamos falar agora sobre detalhes do livro de Metroid Prime Retrospective. Para quem não sabe, é um livro que a editora Piggyback confirmou, junto aí com a Retro Studio, o trabalho que estão fazendo. É um livro de arte lindíssimo, um baita de um trabalho, e ele vai falar sobre Metroid Prime 1, 2 e 3, inclusive a versão Prime 1 vai ser a versão tanto original quanto algumas coisas do Remastered que a gente teve pro Nintendo Switch, beleza? E vai estar disponível à venda mundialmente no dia 28 de outubro, já está chegando, agora na próxima semana, beleza? E aí, só algumas artes que eu vou mostrar já aqui pra vocês, mas eu quero antes trazer uns detalhes pra vocês, beleza? Basicamente vai ser uma celebração ilustrada dos 3 primeiros títulos do Prime. É um livro de capa dura com aproximadamente 200 páginas, desenvolvido em colaboração com a Nintendo e a Retro Studios, inclui desenhos conceituais, esboços e ilustrações da série Prime, abrange mais de 20 anos de desenvolvimento de franquias, comentários exclusivos de Kensuke Tanabe, que é o produtor da Nintendo e da Retro Studios,
impresso em papel artístico de alta qualidade, encadernação costurada e capa dura com relevo metálico da Samus, prólogo escrito por Kensuke Tanabe, introduções exclusivas da Retro Studios para cada jogo e dezenas de notas com comentários, ideias e anedotas sobre arte. Eu estou muito hypado, né, para esse livro aqui, eu tô vendo de pegá-lo. Eu gosto muito da franquia Metroid. A franquia Metroid Prime eu ainda vou ingressar. Já completei tudo 100% da franquia 2D, como eu disse pra vocês ali anteriormente. E esse livro, ele parece ser algo muito promissor. Olha essa capa aqui, que é tipo assim, um suco, pessoal. Quem é fã de Metroid, com certeza vai ter que adquirir isso aqui, porque é algo que não sei por quanto tempo vai ficar aí. Então a gente tem, olha só, cara, os detalhes. Nossa, tá a coisa mais linda. Dessa parte é a capa interna do Metroid Prime Remastered, né? Se você for ver no Nintendo Switch. Cara, lindíssimo isso aqui, tá? Mais informações eu vou trazer pra vocês quando a gente tiver, mas já fique atento aí que vai ficar disponível no dia 28 de outubro, beleza, pessoal? Hyrule Warriors Age of Imprisonment do Nintendo Switch 2 já está disponível para pré-venda na Amazon e também em outros lugares no Brasil. Estou falando do Brasil porque em Portugal já estava há um tempão. Votem lá no canal do nosso WhatsApp, você consegue obter essa informação, tá? Que eu já coloquei pra vocês quando liberei o vídeo. E, cara, eu tô também muito hypado por Hyrule Warriors Age of Imprisonment, porque eu amei o primeiro, na verdade o segundo, né? Porque a gente teve o Definitive Edition, mas seguindo essa lógica de Breath of the Wild, The Kingdom, o Age of Calamity, eu amei a história, incrível. E agora eu tô revisitando Breath of the Wild, né? Refazendo algumas coisas que eu não tinha feito, usando o Zelda Notes também. E eu tô terminando ali o Tears of the Kingdom. E aí eu tô muito hypado pro Age of Imprisonment. Eu queria muito que a Nintendo revisasse o Age of Calamity, trouxesse de alguma forma uma Nintendo Switch 2 Edition, um updatezinho ali, pra melhorar nem que seja a performance, cara. Porque a gente precisava muito, né? E agora com o Age of Imprisonment fica no chinelo. Uma pena que esse jogo não vai estar localizado em português do Brasil, pelo menos por hora é a informação que a gente tem. Mas tá disponível por 409, aqui a mídia física. Lembrando que tá chegando a Black Friday, pessoal. Se você não tem muita tara pra jogar o jogo agora, recomendo vocês esperarem. Se não, já está disponível aí. Lembrando que ele sai no dia 6 de novembro. Esqueci de falar do Metroid Prime 4, que vai chegar, né, em dezembro, no dia 4. Então fiquem atentos a tudo aí que está acontecendo. Lembrando que tem Kirby Air Riders ainda, dia 20 de novembro também, pessoal. A gente tá ficando pobre aí. Falando sobre localização de jogos, uma coisa muito importante que o Necrolip do Universo Nintendo trouxe uma informação aqui pra vocês é que agora parece que a Nintendo, na parte de idiomas ali, ela está nos dando mais descrições de que tipo de variante linguística nós estamos tendo. Então, por exemplo, esse aqui, acho que pela data 4 de dezembro de 2025, acho que é Metroid Prime 4 Beyond. Você consegue ver que vai ter francês, francês canadense, espanhol latino, espanhol Brazilian Portuguese, não tá nem português brasileiro aqui, inglês americano, inglês britânico, chinês tradicional, por exemplo, e o chinês ali simplificado. Então eu tô trazendo mais informações. Quando tiver localizado, por exemplo, em português de Portugal, eu acho que vai aparecer assim: português. Agora, quando tiver em português brasileiro, vai estar português brasileiro, ou como tá aqui Brazilian Portuguese. Acho que foi um erro isso aqui, mas tudo bem, né? Mas achei uma ironia que até o nome não tá em português, né? Mas, enfim, deve ser um erro. E até o Necrolip diz que isso aqui não está presente em todos os jogos ainda. Tem mais de 19 mil jogos pra atualizar na eShop, mas é legal pra gente saber mais detalhes do jogo, né? O mínimo também. Beleza, pessoal? E falando aqui, olha, pessoal, do lançamento de Pokémon Legends EA. Olha essa fila que tava no Japão na madrugada pra gente pegar o jogo. Tava uma loucura, mano. E o pessoal ainda dizia que esse jogo não ia fazer sucesso. Esse jogo vai impulsionar muito as vendas do Nintendo Switch 1. Eu acho que não vou dizer o último jogo, porque a gente não conhece as cartas que a Nintendo tá prometendo aí pro ano que vem pro Nintendo Switch 1. Mas esse jogo, eu acho que talvez ele vai ser um dos últimos a alavancar as vendas de Nintendo Switch 1. Já que a gente já tá quase ali, ó, tá estabilizando pouco a pouco, tá vendendo pouquinho agora com o lançamento do Nintendo Switch 2.
Eu ainda acho, de novo, que o Nintendo Switch 1 vai vender por muito tempo ainda. A Nintendo, o Bill Van Zyl já falou sobre isso, que eles não têm planos pra acabar com o Nintendo Switch 1 por hora. Então, vai continuar sendo ofertado por aí. E são 150 milhões de pessoas que compraram já o Nintendo Switch. Lembra que a base tá lá das 130 milhões. Então, assim, muita gente vai pegar o Pokémon Legends Z e não pegou o Switch 2 ainda, pessoal. Então vale lembrar isso. Claro que a versão do Switch 2 performa muito melhor, né? Mas eu queria trazer isso aqui pra vocês. Se você dizia aí que esse Pokémon Legends Z todo mundo ia cagar e tal, não é o que parece aqui. Lembrando que não é só o Japão não, tá? No Brasil, Estados Unidos e Europa também, muito sucesso o jogo está fazendo, beleza? Para encerrar o vídeo aqui, pessoal, quero falar sobre o 007 First Light, que vai ser lançado aí no Nintendo Switch 2. Foi um baita do anúncio que a gente teve também pro console, né? E dessa vez tivemos aí o próprio perfil do jogo anunciando que a gente vai ter, galera, o português brasileiro no jogo. Muito interessante isso aqui. Claro, hoje em dia, né, a gente fica falando sobre localização, mas a gente sabe que nem todo mundo tá trazendo jogos localizados, né, os estúdios. A Nintendo vem fazendo isso pouco a pouco, tem alguns estúdios que já estão bem atrás da Nintendo, inclusive, tá? É importante a gente falar sobre isso. Não vou falar, né, aqui quais são, mas acho que a galera aqui já imagina ao que eu me refiro, né? Mas muito interessante, se você estava esperando esse jogo, saiba que você vai conseguir jogar, sim, em português brasileiro. É a localização de texto, não é a dublagem, tá, pessoal? É importante a gente trazer isso aqui pra vocês. E isso vai acontecer no dia 27 de março de 2026. Beleza, meus amigos? Então era isso que eu queria trazer pra vocês. Se inscreva aqui no canal pra vocês não perderem nada sobre conteúdo de Nintendo, Switch 1 e Switch 2 aqui. Não tinha trazido esses vídeos anteriormente, a gente ficou um tempo sem trazer vídeo aqui no canal, né? Tá muito corrido tudo, mas o que eu posso fazer, eu estou trazendo aqui pra vocês no canal. Beleza? Aí se vê numa próxima e tchau, tchau.